Gabriel, falando um pouquinho lá fora, né, o mercado está de olho, além do CPI dos Estados Unidos, dados importantes aí também do Fed na quarta-feira. O Banco Central Europeu e o Banco Central da Inglaterra também vão decidir ali as novas taxas de juros, né, conforme o consenso do mercado. Os economistas também estão prevendo ali um ajuste de 50 pontos base, desacelerando o ritmo de aperto monetário, assim como nos Estados Unidos. Você tinha falado mais cedo da leitura que você faz ali para os Estados Unidos, é a mesma, seria ali em relação à recessão ali na Europa? Não, não é. O cenário europeu é um pouco mais dramático, tá? Eu imagino que a Europa flerta inequivocadamente com uma recessão, tá? Muito dificilmente a Europa vai conseguir se desvencilhar de uma recessão, e mais, eu diria até uma estagflação. Vale registrar que nesse final de semana o preço da energia atingiu o recorde máximo na Inglaterra, tá? Então, a Europa, isso a gente tem que remontar algum tempo, né? A Europa se colocou numa sinuca de bico, né? Porque ela ficou altamente dependente do fornecimento de gás russo, né? E de repente ela se viu num conflito com a Rússia, né? E a Rússia simplesmente fechou a torneira. Agora se discute o estabelecimento de um teto de $60 para compra de petróleo, mas a Rússia tem resistido nesse sentido, tem dito inclusive que vai diminuir a produção, de onde eu estranho essa realização bastante pronunciada do petróleo na última semana, tá? Então, o que aconteceu? A Europa, de modo geral, e aqui eu quero trazer a Alemanha em particular, eles abraçaram uma agenda que é uma agenda legítima, uma agenda meritória, a gente tem que se ocupar disso, mas com metas plausíveis, né? Que foi a agenda de descarbonização e mais desnuclearização do grid, né, de energia. O que acontece? Aumentou-se a produção de energia eólica e energia solar, mas quando o vento não venta e o sol não brilha, a gente não produz energia, e aí a gente tem que recorrer às fontes convencionais de produção. Eu estou falando tudo isso porque quando a gente pega a inflação europeia, algo no entorno de 50% é explicado por energia, entre 50% e 60%. E quem justamente está com menor inflação de headline lá, entre os principais países da Europa Ocidental? É justamente a França, que foi a que descomissionou mais lentamente as suas usinas termonucleares, né? Então, eu acho que a Europa está numa difícil situação, dificilmente ela vai conseguir sair dessa situação. O desemprego na Europa, ao contrário dos Estados Unidos, é consideravelmente elevado. A taxa de poupança, na verdade, a poupança, né, o estoque, a reserva na Europa é consideravelmente inferior à do americano, e ao que tudo indica, a taxa de juros vai penalizar lá sim ao consumo das famílias. Eu acho que primeiro trimestre do ano que vem, a Europa deve entrar em recessão inegavelmente, pessoal. Uhum.